Uma pessoa acha que nunca perdoará seus agressores. Ouve-se um trovão e um relâmpago. Uma pessoa está na floresta nesse momento. Está chovendo. As gotas estão escorrendo pela estátua de um homem que alcança o céu com a mão. O homem não conseguia se mover. Ele se perguntava quanto tempo havia se passado. Ele se perguntava se seu fim havia chegado. Havia muitas perguntas em sua mente por causa do pânico e do medo. O rapaz se lembra de como as outras crianças da escola ficavam na frente dele, zombavam dele e perguntavam por que a escola precisava dele. Assim passaram todos os seus dias na escola, porque o cara tinha uma habilidade inútil. O sujeito se lembra de como sua única pessoa próxima na escola disse que estava cansado de fingir ser seu amigo. O homem se sentiu péssimo naquele momento. Ele não suspeitava que estava sendo enganado, nem mesmo por uma pessoa próxima. Alguém decidiu testar sua nova mágica no rapaz, então ele se tornou uma estátua imóvel. Ele não podia se mover, pois havia se transformado em pedra. O homem congelou e não conseguia entender quanto tempo havia se passado desde que ele se transformou em pedra. Ele não conseguia acompanhar o tempo, pois estava sempre pensando em todos os eventos que haviam acontecido com ele. O cara cerrou os dentes. Repetiu várias vezes que odiava tudo e todos. Ele não vai aguentar mais e não decide se vai continuar vivo. Ele é muito determinado. O cara está envolto em uma aura forte quando decide que deve se vingar de todos os seus agressores. Ele não os deixará em paz até que recebam o que merecem. Seus agressores fizeram muitas coisas desagradáveis. Há algum tempo, o cara estava na St. Ack School of Magic. Nessa escola, os heróis eram treinados para derrotar o Rei Demônio, que atacava as aldeias e se livrava dos heróis. As crianças em idade escolar aprendiam magia e vários feitiços. Todos tinham algum tipo de habilidade específica, fosse invisibilidade, criação de escudo, fogo e coisas do gênero. Havia um grande número de habilidades. Havia uma multidão de adolescentes bem no quintal da escola. O rapaz de cabelos vermelhos estava zombando do rapaz loiro. O rapaz de cabelos vermelhos lhe deu um soco no estômago e perguntou quando ele sairia da escola. Ele foi muito agressivo. O loiro caiu no chão e começou a se sacudir, segurando a barriga. O nome do loiro era Abel. Ele era exatamente aquele que era constantemente ridicularizado pelos outros alunos da escola, porque não se destacava. Ele não tinha nenhuma habilidade. O rapaz de cabelos vermelhos começou a gritar que eles estavam estudando na maior escola de magia. Esse lugar era uma instituição para a verdadeira elite. O cara de cabelo vermelho balançou o punho, dizendo que não havia lugar para uma pessoa tão fraca e sem uma habilidade normal como Abel. O cara fechou os olhos, esperando o gol, mas o punho do rapaz de cabelos vermelhos atingiu o escudo, que apareceu bem na frente do jovem. Abel relaxou por um segundo, pois se sentiu seguro. O rapaz loiro chamou a atenção para si mesmo. Ele perguntou se todos nesta escola realmente aspiram a se tornar heróis. Ele está interessado em saber se os rapazes que estão estudando para serem heróis se comportam de forma decente. O nome do cara loiro é Star. Foi ele quem criou o escudo bem na frente de Abel. Todos gritaram quando viram o cara. Abel tentou recuperar o fôlego enquanto o restante dos alunos xingava e ia embora. Stark estendeu a mão para ajudar Abel a se levantar do chão. Abel agradeceu ao rapaz. Stark respondeu que qualquer um teria feito o mesmo. Stark convidou Abel para ir até o telhado da escola. Stark e Abel estavam sentados no telhado da escola. Stark perguntou por que Abel não revidou. Abel riu. Stark esperava uma reação muito diferente. Ele está observando o cara. Abel diz que os valentões estão certos ao dizer que sua habilidade é inútil. Stark pergunta se o cara realmente tem habilidade de decodificação. Abel fecha os olhos e confirma. Ele tem habilidade de decodificação de espíritos. Mesmo que você ative essa habilidade, nada acontecerá. A estranha tela branca só aparece na cabeça do cara. Abel diz que não há uma única menção a essa habilidade na biblioteca da escola. Não se sabe nada sobre ela. Nem um único documento, livro didático ou mesmo um artigo que possa revelar a essência dessa habilidade. Abel se lembra de como adquiriu essa habilidade acidentalmente quando pegou um espírito na floresta quando era criança. Depois disso, sua vida continuou no ritmo normal e ele não tomou nenhuma atitude. Abel diz que não quer ser um herói. Ele não precisa disso. Stark pensa sobre isso e diz que lhe parece que a habilidade de Abel não é tão simples. Há algo de especial nisso. Abel duvida disso. Ele não consegue acreditar que sua habilidade será útil algum dia e em algum lugar. Abel fala sobre ter prometido a seu amigo de infância que voltaria quando ele se formasse na escola. Ele vai voltar para a aldeia. Stark pergunta que tipo de garota. Stark coloca a mão nos ombros do rapaz e diz que queria se juntar a ele para se tornar
tornar um aventureiro. Ele achava que eles poderiam derrotar os monstros juntos. Abel suspira e diz que isso é definitivamente impossível. Naquele momento, Abel pensou que sempre poderia confiar em seu amigo Stark. Aquele era um dia claro e ensolarado, que não pressagiava nada de ruim. Mas o fatídico dia chegou de qualquer maneira. Um homem de roupas brancas subiu ao palco em frente a uma enorme multidão de crianças em idade escolar para dar uma notícia muito importante. Um homem de roupas brancas relata que uma visão foi concedida a eles no dia anterior. Todos os alunos ficaram intrigados com a notícia, pois ela dizia respeito à visão. O homem relata que o conselho escolar decide escolher um grupo de heróis que desafiará o Rei Demônio e o derrotará. Todos os alunos ficam chocados. Abel também não consegue acreditar. Ele acha que Stark seria perfeito para o papel de um membro do esquadrão. O homem continua e diz que os seguintes heróis irão: Herói Stark, Mago Negro Layla, Paladino Aiden, Máscaras de Monge, Guerreiro Gordon. Eles foram escolhidos para derrubar o Rei Demônio. Muitos desses alunos são heróis bastante capazes que já conseguiram mostrar seu melhor lado. Eles tinham habilidades excepcionais e tiveram chances de vencer. Abel se alegra com o fato de Stark ter sido escolhido como um dos que irão lutar contra o Rei Demônio. Stark era perfeito para esse papel. Além disso, o cara queria mostrar a si mesmo e suas habilidades por muito tempo. Em seguida, o homem continua e informa que Abel será o último a usar a habilidade de descriptografia. O cara fica atônito. Ele não consegue acreditar que acabou de ser chamado. Ele acha que ouviu. Muitas crianças da escola estão se perguntando por que o levaram. Eles acham que o cara tem uma habilidade inútil. Alguém na plateia pergunta onde Abel pode ser útil. Todos os alunos nomeados estavam equipados e preparados para a batalha. Na manhã seguinte, eles já estavam a caminho para derrotar o Rei Demônio. Eles tinham certeza de que a visão não poderia enganá-los. Todos os alunos nomeados estavam se movendo em direção à fortaleza do Rei Demônio. Abel estava caminhando bem no final. Ele realmente não queria participar de algo assim, mas ainda tinha que fazê-lo. Abel achava que ele era completamente inútil. Ele se perguntava por que havia sido escolhido. Ele está pensando em ir embora antes que seja tarde demais. Caso contrário, ele pode não sobreviver quando encontrar monstros ou o próprio Rei Demônio. Abel se volta para Stark e tenta lhe contar sobre sua decisão de partir. Abel espera que Stark o compreenda, pois ele sempre o apoiou e o apoiou. Pode-se dizer que ele era seu único amigo na escola, mas Stark o ataca fortemente. Abel não entende o que aconteceu. Stark pegou Abel pela gola da camisa e disse que o cara deveria se dirigir a ele como um cavalheiro. Abel ficou apavorado. Ele não viu o mesmo cara amigável com quem havia se sentado recentemente no telhado. Stark abaixa o jovem até o chão e pede que ele não o julgue. Stark conta que ajudou Abel para que ele fosse escolhido para o grupo de heróis. Agora que a missão deles começou, Stark tratará o rapaz de forma muito diferente. Stark diz que não suporta pessoas fracas. Ele informa que o jogo de amigos acabou. Abel está chorando e não consegue acreditar no que Stark disse. Ele achava que eles eram amigos, ou pelo menos bons conhecidos. Foi a partir desse momento que as dificuldades começaram. Como Abel era inútil em batalha, ele carregava toda a bagagem e, na batalha, ele era usado como escudo humano. Abel também era usado para verificar as armadilhas. Outros membros do grupo não perderam a oportunidade de rir do cara. Todos eles acreditavam que Abel era supérfluo na equipe, pois sua habilidade era inútil, tanto na linha de frente em batalha quanto na função de proteção. Stark gritou para o cara que ele estava se movendo muito devagar. Ele diz que o cara só está carregando coisas. Eles decidem punir Abel e o deixam dormindo na rua. O cara fica muito chateado quando eles decidem deixá-lo na rua. Stark diz que todos vão jogar no cassino. Todos os alunos ficam felizes enquanto Abel é deixado sozinho na rua. Mas ninguém dá atenção a ele. Todos os heróis simplesmente vão embora e deixam o jovem com as coisas perto da árvore. Abel se pergunta por que está sendo tratado de forma tão terrível. Ele não entende o que fez para merecer isso. O cara nunca tocou em ninguém e se comportou adequadamente, mas mesmo assim todos zombaram dele. Abel ainda se pergunta por que ele foi levado para o grupo de heróis. A visão parecia muito estranha apenas porque Abel estava presente nela. Ele não entendia seu papel em tudo isso. De repente, ouve-se um trovão e um relâmpago bem na frente dos alunos. Aparece uma criatura que sorri vorazmente. Ela pergunta se os alunos são os próprios heróis que foram enviados a ele para lutar. Stark e Abel ficam chocados com sua aparência. Eles ainda não estavam nem na metade do caminho para a fortaleza do Rei Demônio, portanto não estavam se preparando para a batalha. Especialmente em uma luta com um adversário tão sério,
Era necessária uma estratégia. Nesse momento, a criatura continua e diz que isso é uma perda de tempo para ele. Ele não está realmente com vontade de lutar, especialmente com crianças em idade escolar. Esse não é o nível do Rei Demônio de forma alguma. Todos os heróis não conseguem acreditar que o Rei Demônio Andal apareceu bem na frente deles. Eles nunca o tinham visto ao vivo e não sabiam o que esperar dele. Mas os alunos tinham certeza de que o Rei Demônio conhecia muitos feitiços. O Rei Demônio estava sorrindo vorazmente. Abel olhou para o demônio com horror. Daquele momento em diante, seu ódio se acendeu como o fogo do inferno. Stark tentou limpar sua garganta. Ele não podia acreditar em sua derrota, pois havia sido escolhido como o escolhido. Ele se considerava uma elite. Afinal de contas, ele era um dos heróis mais fortes da escola e tinha habilidades mágicas muito boas. O Rei Demônio foi capaz de derrotar todos os heróis. Todos eles estavam inconscientes. Alguém estava se recuperando lentamente, mas não conseguia ao menos se levantar dos joelhos para continuar a luta ou recuar e voltar para a escola. Stark estava sentado de joelhos na frente dele e agora tinha uma ideia do que era um terrível Rei Demônio. Ele não esperava que eles o encontrassem. Todos os heróis não conseguiam mais lutar, queriam ir para casa. Abel estava se arrastando no chão. Ele olhou para o Rei Demônio em choque e não entendeu como eles puderam encontrá-lo no meio do caminho. O cara estava muito assustado. Ele não queria encontrar seu fim de forma alguma. O Rei Demônio estava flutuando no ar. Ele levou a mão ao queixo e perguntou se os alunos eram realmente heróis. Aos seus olhos, eles pareciam muito fracos e incapazes de qualquer coisa. Ele esperava pelo menos algum tipo de rejeição. O Rei Demônio disse que os alunos eram, de certa forma, muito fracos. Ele nem sequer se divertiu com isso. Ele decide testar sua nova magia em crianças da escola, o que transforma todos em pedra. Os alunos criam escudos para se esconder do impacto, mas os escudos não ajudam muito, pois a magia do Rei Demônio ainda é mais forte. Abel grita. Ele vê um enorme raio mágico indo em direção a Stark. Abel corre até o cara. Stark se vira e vê Abel empurrando-o para longe, caindo sob a viga. Todo o corpo de Abel é coberto por uma casca dura, e ele congela como uma estátua. O cara não consegue se mover nem emitir nenhum som. Ele só pode observar enquanto Stark se aproxima dele. Stark se inclina em direção a Abel, e então ele se levanta rapidamente e sai correndo, gritando para o cara que ele fez um ótimo trabalho. Stark dá a ordem para que todos corram, e os heróis o obedecem. Todos eles se retiram na esperança de voltar para a escola e sobreviver. O Lorde Demônio olhou para os alunos que corriam com repulsa. Ele não conseguia acreditar que eles eram heróis. O Rei Demônio perdeu o interesse por eles e decidiu voltar para casa. Abel ficou paralisado como uma estátua. Ele estava tentando entender o que estava acontecendo com ele. O cara estava apavorado, pois não conseguia se mexer. Ele estava petrificado. O cara tentou se acalmar, mas não conseguiu. O rapaz estava pensando que Stark e o resto dos alunos viriam buscá-lo em breve para salvá-lo. Ele mesmo não entendia por que ainda estava no mesmo lugar. Ele mesmo não entendia por que ainda acreditava em algo assim depois de tudo que havia vivido durante a caminhada conjunta. Ele se lembra de como Stark e todos os outros alunos o olhavam com antipatia. Ele cerrou os dentes ao perceber que eles não voltariam para salvá-lo. Ele tem certeza disso, pois eles fugiram e não voltarão. Abel decide que terá de lidar com tudo sozinho de alguma forma. De repente, uma tela enorme com inscrições aparece bem na frente do cara. O homem olha atônito para a tela. Ele entende que essa é uma habilidade espiritual. Ele está tentando entender o que está acontecendo. O cara toca a tela e se pergunta de onde veio tanto texto. Afinal de contas, não havia nada antes. Anteriormente, havia apenas um flash branco e nada mais. Com sua habilidade despertada, o rapaz percebe a inscrição: a magia de petrificação, o olhar do Górgona. Ele entende que esse é exatamente o mesmo feitiço que o transformou em pedra. O cara começa a supor que essa é a magia do Rei Demônio. Ao ativar as habilidades, Abel pode aprender sua fórmula. Ele entende que, se conseguir decifrar a fórmula, poderá remover a petrificação e usar esse feitiço para seus próprios fins. Mas não é tão simples assim. Decifrar a fórmula da complexa magia do Rei Demônio é difícil. Com o poder mágico de Abel, com certeza será um processo longo. Além disso, ele está fazendo isso pela primeira vez. Abel não conseguirá decifrar mais nenhuma linha, e então o poder mágico se esgotará e ele perderá a consciência. E os caracteres na tela claramente não são menos de 10.000. Esse é um número muito grande. Ele perderá a consciência e se levantará novamente para decifrar. O cara estava muito cansado, pois repetia esse ritual de tempos em tempos. Mas o volume de seu poder mágico cresceu. O cara estava muito tenso,
pois a tarefa claramente não era fácil. O cara tirou a camisa e caiu no chão. Ele estava xingando porque não entendia por que tinha concordado em ir para o reino do Rei Demônio. Ele não queria ir com um grupo de heróis que o odiava. O rapaz olhou para o medalhão e se lembrou de Sarah, uma garota da aldeia. Ele se lembra de como a garota lhe entregou o medalhão e pediu que ele o levasse, pois ele tinha uma função protetora. A garota pede ao rapaz que volte o mais rápido possível. O rapaz cerra a mandíbula com tensão. Ele só queria uma vida tranquila. Ele não consegue aceitar o fato de Stark tê-lo deixado sozinho. Ele achava que Stark era seu único amigo verdadeiro, mas ele se revelou um traidor. Já faz muito tempo. O cara sentiu que estava ficando louco. Ele estava tendo pensamentos malucos. Não entendia quanto tempo havia se passado e se deveria continuar a decifrar o feitiço. O homem fechou a mão em um punho e decidiu que se vingaria de seus agressores. O cara decidiu que faria isso mesmo que levasse décadas. Ele sairia e se vingaria. Como resultado, o homem perdeu a noção do tempo. Ele decifrava o feitiço de tempos em tempos. Abel olhava atentamente para os símbolos. Restava o último caractere, que depois de alguns segundos também foi decifrado. Como todos os outros, parecia que seu trabalho havia terminado e que algo iria acontecer. A decodificação foi concluída. A tela do cara começa a brilhar e Abel é cegado por uma luz brilhante. Ao abrir os olhos, ele acorda no mundo real. Ele ainda estava parado no campo, sem se mover. De repente, ele começa a sentir como a casca dura de seu corpo está sendo destruída. Ele sentiu que estava se tornando mais livre. Então, quando toda a casca dura foi destruída, o homem se levantou e ergueu a cabeça para o céu. Ele olhava para o céu e apreciava o momento de libertação da prisão. Ele estava pensando no que faria em seguida, mas seus pensamentos foram interrompidos. De repente, ele ouviu alguém gritar. Alguém pedia ajuda. O homem se virou e viu uma garota de cabelos vermelhos que estava tentando escapar dos monstros. Ela gritou e tentou acelerar, mas estava claro que ela não tinha mais forças. Um dos monstros pediu que os outros monstros prestassem atenção em Abel. Todos se voltaram para o cara e olharam para ele. Um dos monstros vê Abel e, lambendo os lábios, acha que o cara é mais gostoso. Então, ele decide comê-lo em vez da garota. Outro monstro rosnou e disse que gostaria de qualquer pessoa. Eles continuaram a perseguir a garota para apreciar seus gostos. Quando os monstros começaram a puxar suas mãos em direção à garota, ela gritou e chorou, percebendo que havia sido pega. A garota pensou que seu fim havia chegado, mas, de repente, um flash de luz brilhante apareceu atrás dos monstros, cegando a todos e forçando-os a parar por um momento. Todos congelaram, incapazes de se mover. Todos se tornaram estátuas que não podiam se mover. Assim, o cara parou a perseguição. O monstro não teve tempo de alcançar a garota, pois se transformou em pedra. A garota olhou para o monstro em choque. Ela estava tentando entender o que estava acontecendo. A compreensão levou muito tempo, porque um segundo atrás ela estava à beira da vida e da morte. O monstro olhou para o homem e percebeu que ele estava usando a magia do Rei Demônio. Ele está tentando descobrir como o cara pode usar petrificação, porque é um feitiço muito complexo que só o Rei Demônio usa. Os monstros cercaram o cara. Um deles pergunta como o cara pode usar feitiços tão complexos. Outro monstro disse que somente o Rei Demônio pode usar tais feitiços. Um dos monstros decolou e, dobrando os selos com as mãos, começou a atacar com fogo. Ele gritou para o cara que ele não seria capaz de se esquivar do ataque. O monstro atacou aleatoriamente, sem sequer tentar mirar de alguma forma. Abel criou um escudo e se protegeu do ataque de fogo. O cara conseguiu se esconder dos ataques por um tempo. O monstro ficou chocado. Ele não conseguia entender por que seu ataque não funcionou. Afinal de contas, ele usou o feitiço mais poderoso que conhece. Ele queria tentar atacar o jovem novamente, mas foi interrompido. O cara começou a usar o feitiço de petrificação novamente. Os monstros gritaram e tentaram escapar, mas já era tarde demais, pois Abel já havia usado o feitiço. Os monstros não conseguiam acreditar que Abel pudesse não apenas usar a magia do Rei Demônio, mas também bloquear a magia deles. Eles ficaram atonitos. Enquanto todos os monstros estavam congelados em pedra, eles estavam tentando descobrir quem era o cara. Naquele momento, Abel percebeu como funcionava sua habilidade de decodificação. Em primeiro lugar, ela permite que você desmonte e cancele a fórmula mágica dos feitiços. Esse é um recurso bastante útil. Em segundo lugar, a habilidade de decodificação permite que você mesmo use a magia decodificada. Além disso, tendo decifrado a complexa magia do Rei Demônio, Abel começou a decifrar a magia comum com facilidade e rapidez. É por isso que a magia dos demônios inferiores não é mais uma ameaça para Abel, e ele pode facilmente decifrá-la e usá-la contra eles,
para que possa lidar com qualquer um. O estoque de poder mágico de Abel cresceu devido ao fato de que ele o esgotou constantemente durante a decodificação do feitiço do Rei Demônio. Ele foi capaz de atingir alturas incríveis. Devido ao seu trabalho árduo com a decodificação, Abel se tornou talvez o mágico mais poderoso do mundo. Agora ele pode decifrar qualquer feitiço e se tornar seu proprietário. Com essa habilidade, pode derrotar o próprio Rei Demônio. Com esse poder, o cara poderá alcançar alturas incríveis e se vingar de seus agressores. Abel foi abordado por uma garota que estava fugindo de monstro. Ela ficou bem na frente do rapaz e o agradeceu por tê-la salvado. A garota estava muito feliz com seu resgate, pois ainda tinha parentes na aldeia. O rapaz ficou olhando para a garota. Depois de um segundo, ele disse que tinha uma pergunta. Ele perguntou onde os heróis estavam no momento. Ele estava tentando descobrir todas as informações possíveis para encontrá-los. A garota, a princípio, não entende de que tipo de heróis estamos falando, mas depois se lembra e diz que costumava ouvir uma história sobre como o Rei Demônio capturou todos eles. Mas isso aconteceu há 20 anos. O rapaz não consegue acreditar que 20 anos se passaram. Ele fica chocado. Depois de um segundo, ele se afasta da garota e pergunta se ele realmente está na pedra há 20 anos. Uma garota corre pela estrada. Ela se vira e acena para o rapaz, indicando que ele deve segui-la. Ela o informa que logo chegarão à aldeia. A moça decidiu atrair a atenção do rapaz e o chamou pelo nome. Naquele momento, o jovem olhou com tristeza para o chão sob seus pés, e sem pensar, caminhou atrás da garota. O rapaz sucumbiu ao seu sentimento. O rapaz ficou realmente surpreso quando a garota que ele salvou lhe disse que 20 anos haviam se passado desde que os heróis perderam para o Rei Demônio e fugiram para algum lugar. O mundo estava sob o controle do Rei Demônio. A maioria dos sobreviventes se tornou escrava do exército do Rei Demônio, ou, em casos raros, vivem na periferia da Terra. Todos estavam correndo e tentando se esconder do exército do Rei Demônio. Muitas pessoas tiveram que se esconder em cantos diferentes enquanto os monstros verificavam todos os arredores. As pessoas não conseguiam acreditar que os heróis haviam fugido e deixado todos à própria sorte. A garota se vira bruscamente para o rapaz e diz que se esqueceu completamente de se apresentar. Ela disse seu nome, Layla, e depois agradeceu novamente ao rapaz por seu resgate. Layla diz que não consegue acreditar que Abel é muito forte. Ela acha que ele é um dos heróis. A garota espera que o herói a ajude em sua aldeia. Talvez ele possa protegê-la dos monstros mais uma vez. De repente, a garota pergunta se Abel é do grupo de heróis. O rapaz grita, assustando a garota. Ele pergunta como a garota pode pensar que ele é de um grupo de heróis. Ele não quer ser contado entre o grupo de pessoas terrivelmente vaidosas. Layla se esconde atrás da caverna e pede desculpas. Ela diz que não queria ofender o rapaz. O rapaz suspira, pois não esperava que fosse assustar tanto a garota. Mas foi muito desagradável para ele lembrar-se dos heróis. Abel leva a mão ao queixo e pede desculpas à garota. Ele admite que se descontrolou por causa de seu estado de tensão. O rapaz diz que não quer ouvir mais nada sobre o grupo de heróis. A garota concorda imediatamente. Ela salta do canto onde estava escondida e pede desculpas. Ela se aproxima do rapaz para olhar para o rosto dele e ver se ele se acalmou ou ainda está com raiva. Então o cara fica mais sério novamente. Ele pede que a garota pare e decide perguntar-lhe outra coisa. Abel se lembra de que a garota disse que em seu vilarejo há um do grupo de heróis. A garota se vira e, sorrindo, diz que isso é realmente verdade. Se a garota se lembra corretamente, esse mesmo herói se chama Gordon, do clã dos anões. Foi Gordon quem foi ao vilarejo deles e os ajudou por um tempo. O cara se lembra de um estudante baixinho de cabelos ruivos que estava sempre sorrindo. Abel o reconhece imediatamente. Ele está apavorado. O anão não era a criatura mais agradável do grupo. O rapaz se lembra de que, durante uma das paradas, um anão se aproximou dele e o golpeou bem no estômago. Enquanto o homem tentava recuperar o fôlego, o anão zombava dele. Ele foi muito cruel. O anão voltou-se para o rapaz e disse-lhe que não ficasse desanimado. O anão deu seu nome e disse que não se afastaria do rapaz e o treinaria até que ele se tornasse um herói forte. Mas seus métodos de treinamento não eram saudáveis. Eles só pioraram a situação para o homem. Naquele momento, o homem uivou de dor. Ele perguntou o que aquilo significava. Parece-lhe que a abordagem do gnomo não é como um treinamento normal. As sessões de treinamento eram brutais demais,
e o rapaz se recuperou depois delas por um longo tempo. Naquele momento, o anão exigiu que Abel ficasse em silêncio. Ele não queria ouvir as desculpas do cara. Ele só queria que o cara levasse todos os golpes e ficasse quieto. Ele acreditava que isso o ajudaria a se tornar forte. O anão aumentou o volume de sua voz e disse que o grupo de heróis é apenas para os mais fortes. Ele acredita que aqueles que são mais fracos do que ele não têm o direito de sequer falar. Ele achava que Abel não valia nada na equipe deles. O anão estava perguntando se o cara o entendia. Ele precisava de uma resposta clara e do cumprimento inquestionável de suas instruções. Ele exigiu que o sujeito se levantasse e treinasse seus socos. Nesse momento, todos os outros membros do grupo olharam para o gnomo e para Abel com antipatia. Era o anão de todo o grupo de heróis que mais frequentemente fazia dele um saco de pancadas. Ele estava praticando socos no cara. Ele não parava e se aproximava constantemente para testar mais uma vez sua força e durabilidade. O cara nunca se esquecerá de seu rosto, de seus olhos castanhos e do sorriso que sempre tinha no rosto. Ele se lembrou com horror da aparência do anão que havia zombado dele. Ele queria se vingar dele por todo o dano causado. Abel lembra que o anão não tinha os olhos de um guerreiro, mas os olhos de alguém que gosta de zombar dos fracos. Abel sugere que o anão apenas gostava de ver os mais fracos se contorcerem diante de seus pés. Abel está muito tenso. Por causa da inundação de memórias, Layla tem tentado trazer Abel de volta à consciência durante todo esse tempo. Ela estava perguntando se o rapaz estava bem. A garota se inclinou e sorriu para o rapaz. Abel não conseguiu dizer uma palavra no início, mas depois ainda deu uma resposta monossilábica à pergunta dela. O rapaz se vira e percebe que o sol está prestes a se pôr. A garota se oferece para passar a noite na rua, já que eles ainda não chegaram ao vilarejo. Eles já estavam perto do vilarejo, mas valeu a pena fazer uma parada. Abel diz que há muitos monstros caçando à noite. Ele lembra a garota que eles não devem perder a vigilância se não quiserem cair em uma armadilha ou ser comidos por monstros. Abel e Layla estavam sentados ao redor da fogueira tentando se aquecer. Já era noite lá fora, então eles decidiram fazer uma parada. Não havia sentido em continuar o caminho, pois os monstros poderiam atacá-los. Além disso, eles precisavam descansar. O rapaz perguntou como ela estava tão longe de sua própria aldeia. A garota disse que queria coletar ervas medicinais para os moradores. Sua mãe tentou impedir a garota, mas não havia mais nada no vilarejo. Então o rapaz pensa sobre isso e ainda decide perguntar a Layla como Gordon foi parar na aldeia deles. Ele se pergunta se o anão estava realmente cumprindo seu dever como herói, ou ele estava apenas se escondendo. A garota olhou para o fogo com um sorriso e disse que Gordon era considerado um guarda-costas na aldeia deles. Ela fala sobre Gordon protegendo sua aldeia de monstros. Abel deveria ter adivinhado. Ele acha que Gordon simplesmente se escondeu no vilarejo e agora vive lá de forma tranquila e pacífica. Gordon não é o tipo de anão que arriscaria sua vida para salvar outras pessoas. Em seguida, Layla pergunta ao rapaz por que ele está procurando membros do grupo de heróis. O rapaz suspira e diz que isso não diz respeito à garota. Ele não quer revelar seus motivos. Além disso, eles se conheceram há pouco tempo. Ele ainda não deve confiar na garota. Layla pergunta se ela pode tentar adivinhar. Layla sorri e diz que será capaz de adivinhar corretamente imediatamente. Ela supõe que Abel quer derrotar o Rei Demônio. Ela acha que o rapaz reunirá todos os heróis sobreviventes e levantará uma rebelião contra o Rei Demônio. A garota argumenta que, se o rapaz se unir aos heróis, os dias do reinado do Rei Demônio estarão contados. Ela acredita que uma equipe de heróis será capaz de derrotar o Rei Demônio e devolver a paz às pessoas. O rapaz arregala os olhos de surpresa e cerra os dentes de raiva. Ele vira abruptamente as costas para a garota e exige que ela apague o fogo, pois ele está indo para a cama. A moça não faz perguntas desnecessárias e faz o que o rapaz pediu. Ela pega uma panela com água e a derrama diretamente sobre o fogo. E então ele se deita em seu saco de dormir. O cara está deitado e olhando diretamente para a parede. No momento, ele não se importa com o Rei Demônio. Seu principal objetivo é se vingar dos heróis que o traíram e fugiram como covardes. Ele nunca os perdoaria por isso. Um homem precisa de força para atingir seu objetivo. Ele aperta a mão e pensa em como fará os heróis pagarem por seu ato. Em geral, sua habilidade não parece tão inútil para ele agora. Ele quer que eles sintam o mesmo que ele sentiu no momento de petrificação, horror e medo. Abel acredita que os heróis merecem o mesmo destino que ele por todos os seus atos. O cara acha que só conseguiu sair graças à sua habilidade inútil. Ele nunca esperou que a habilidade o salvasse, pois não havia nenhuma informação sobre ele e ele nunca a usou. Em volta do pescoço do rapaz estava pendurado um pingente dado por uma garota da aldeia. Ele brilhava intensamente. Naquele momento, Layla estava dormindo e não percebeu que o rapaz tinha exatamente o mesmo pingente que ela. O rapaz ainda não notou o pingente,
Portanto, não imagina a ligação entre Layla e Sarah. À tarde, Layla e Abel partiram novamente. A garota informou ao rapaz que eles estavam quase chegando ao lugar certo. Ela mal podia esperar para finalmente voltar à sua aldeia. A garota disse que eles só precisavam subir a montanha para ver toda a aldeia e a descida até ela. Dessa forma, eles poderão chegar rapidamente à casa dela e ver sua mãe. Quando a garota se levanta, ela para perto do lado, exclamando: o cara não entende o que surpreendeu a garota. Ele vê apenas como ela olha para a aldeia com horror e abre a boca, tentando dizer algo. Layla diz a Abel para olhar para a aldeia. Abel atendeu ao pedido e também ficou chocado. Ele se perguntou o que teria acontecido com a aldeia. Ela estava toda em chamas e estava em meio aos destroços. Pessoas e monstros corriam por toda parte. A garota gritou horrorizada, perguntando o que estava acontecendo. Ela viu pessoas correndo e gritando. Ela não conseguia acreditar que monstros estavam atacando sua aldeia. Layla estava muito preocupada com sua mãe. A garota, junto com Abel, aproximou-se do homem que, aparentemente, estava ferido. A garota se inclinou para o rapaz e perguntou se ele estava bem e o que estava acontecendo. O rapaz estava machucado. O homem primeiro reuniu todas as suas forças para responder e depois informou que o exército do rei demônio havia atacado a aldeia. Ele disse que um exército de demônios tinha vindo atrás de Gordon. Eles estavam procurando um herói. A garota não conseguia acreditar. Ela se perguntava o que tudo aquilo significava e onde estava Gordon. Ela acreditava que o herói tinha que salvá-los, mas ele estava escondido em algum lugar enquanto todos os outros tentavam fugir. De repente, Abel ouviu alguém gritar e se virou. Ele viu demônios rosnando e levantando suas armas para atacar os aldeões. Eles gostavam de zombar das pessoas. Os demônios estavam sorrindo. Um deles tentou se desculpar pelo fato de todos terem vindo para a aldeia. Outro demônio riu e disse que seria promovido por pegar um dos heróis do grupo. Uma avó estava sentada no chão. Ela estava acalmando uma criança que estava sentada em seu colo. Enquanto a avó dizia proteja seu neto, o menino gritava de horror. Ele tinha muito medo dos demônios que atacavam a aldeia. O demônio balançou, falando negativamente sobre a avó. Ele estava indo esfaquear vítimas indefesas. Ele balançou a arma e quase acertou o golpe, mas naquele momento algo o impediu. Bem entre o demônio e a avó com a criança, apareceu Abel, que usou um feitiço de petrificação. Ele conseguiu transformar o demônio em pedra e ele congelou sem tocar em suas vítimas. Todos os demônios ficaram chocados. A avó e seu neto também não entenderam o que estava acontecendo. Os monstros olharam para Abel e tentaram descobrir quem ele era. Eles estavam com raiva porque um cara comum ousou interferir com eles durante um ataque à aldeia. Os monstros atacaram os aldeões enquanto eles gritavam e pediam ajuda. Um dos monstros correu até o orc, fez uma reverência e informou que os reforços haviam chegado até eles. O orc perguntou o que havia acontecido. Todos os monstros decidiram atacar Abel. O monstro mais importante, de cabelos vermelhos e cicatriz, que estava segurando uma gaiola com um refém na mão, a princípio ficou perplexo com a notícia sobre um cara comum. O que dificulta o ataque? O orc olhou para o cara e perguntou se ele realmente conseguia derrotar seus monstros. Ele disse que seus subordinados eram inúteis, já que não conseguiam derrotar um cara comum. O cara olhou ansiosamente para o monstro e viu que um Gordon emaciado estava sentado na jaula. Ele não esperava ver Abel novamente. O cara diz que o herói mudou muito. Ele pergunta se ele está fazendo dieta. Gordon estava suando por causa do esforço. Gotas de suor escorriam por seu rosto enquanto ele tentava descobrir como Abel tinha conseguido sobreviver. Ele estava muito tenso com o aparecimento inesperado de um garoto de escola, que ele e os heróis jogaram no campo de batalha com o Rei Demônio. O orc levanta a gaiola com Gordon e pergunta se eles realmente conhecem Abel. Ele está interessado porque pode usar essas informações para seus próprios fins. O orc não se importaria de capturar outro herói para ganhar um bônus. O orc se volta para Abel e pergunta se ele sabe que Gordon tentou escapar novamente, apesar de ser membro do grupo de heróis. Ele olha para Gordon com desprezo, depois volta seu olhar para Abel e continua. O orc diz que Gordon nem sequer tentou lutar, mas se rendeu imediatamente apenas para salvar a própria vida. Ele tem certeza de que Gordon não pode ter o status de herói, pois é um covarde comum. Gordon se vira para o monstro, dá uma risadinha e pergunta o que há de errado com sua fuga. Ele sorri e não entende o que fez de errado. Gordon diz que somente sua vida é importante para ele. Ele acredita que essa é uma posição adequada. Gordon grita para Abel que não sabe como o cara conseguiu sobreviver, mas, em sua opinião,
O cara não tem o direito de condená-lo. Abel olha com tristeza para Gordon. Ele presumiu que o herói era na verdade um verdadeiro covarde que só conseguia zombar dos outros. Abel se volta para o monstro e pergunta por que ele precisa de Gordon. Ele oferece um acordo. Abel deixará todos os monstros irem embora somente se o orc deixar Gordon ir embora. O cara não quer lutar. O orc bate com sua arma no local onde Abel estava e diz que não gosta da maneira como o cara fala com ele. O monstro pergunta se o cara realmente acha que pode derrotá-lo e a seus subordinados. Abel se esquiva do golpe. Enquanto isso, o orc continua e diz que um homem como Abel não tem uma gota de força para vencê-lo. Entre todo o exército do Rei Demônio, ele é o único orc que pode usar magia. O orc dobra o selo e envia um dragão mágico em direção a Abel. O cara cria um escudo com sua habilidade e se cobre com ele. Abel fecha os olhos e diz ao orc que tudo de que ele pode se gabar é de sua magia. O cara se viu novamente perto de uma tela enorme com o texto de feitiços. O sujeito conseguiu decifrar um novo feitiço. Ele colocou a mão na frente e dobrou o selo mágico. Suas mãos se iluminaram com fogo verde. Um segundo depois, um enorme dragão mágico de cor verde saiu da mão do sujeito e foi em direção ao orc. O orc congelou de surpresa, pois o cara usou exatamente o mesmo feitiço que ele. O orc olhou com espanto para o dragão mágico que estava indo em sua direção. Ele estava suando de tanto esforço e não conseguia dizer uma palavra, muito menos contra-atacar. O dragão era muito rápido e poderoso. Um segundo depois, ouviu-se um grito alto do orc, que não conseguiu se esquivar do golpe e caiu diretamente sob o ataque do dragão mágico. Os orcs não esperavam um ataque tão poderoso, por isso perderam logo no início da batalha. Gordon agarrou as barras da gaiola com as mãos e gritou, porque o orc a soltou. Sua gaiola voou abruptamente em direção a Abel e ele a pegou com uma das mãos, segurando-a diretamente sobre sua cabeça. Gordon se acalmou por um segundo. Abel abaixa a gaiola e pede desculpas ao orc. Ele não queria lutar com ele. O cara queria resolver tudo pacificamente, mas as próprias circunstâncias o forçaram a entrar na briga. O cara ficou chateado com esse resultado. Ele disse que o orc não é páreo para ele. Gordon ainda estava segurando as barras em suas mãos e olhava para o sujeito atônito. Ele não conseguia acreditar que o cara havia se tornado tão forte. Ele se lembrou de que Abel tinha uma habilidade inútil. Gordon não conseguiu fechar a boca de surpresa. Ele olha para o local onde o orc estava e vê apenas um lugar vazio coberto de poeira. O orc desapareceu após um único ataque de Abel. Era poderoso demais. Ele se pergunta se esse é realmente o inútil Abel deles. Gordon sorri vorazmente. Ele espera conseguir persuadir o jovem a ajudá-lo. Ele acha que, com a ajuda de Abel, conseguirá sua segurança. Todos os monstros fugiram da aldeia com medo. Eles gritaram de medo e tentaram não chamar a atenção de Abel, pois seu líder foi derrotado por apenas um feitiço mágico. Abel foi subitamente abordado por Gordon. O homem olhou para ele com seriedade e viu que o homem ainda estava sentado na gaiola e se curvava diante dele. Ele tenta apaziguar Abel para lhe dar a oportunidade de se libertar da gaiola. Ele reconhece a força de Abel e diz que sua força não tem limites. Ele não esperava que o homem se tornasse tão forte. Ele diz que se lembrava do cara completamente diferente, mas que ele mudou. Gordon tenta convencer Abel de que abriu os olhos de um homem e que agora ele viu a verdadeira força de um colegial. Ele afirma que viu o potencial do jovem durante a campanha conjunta deles contra o Rei Demônio. Embora Abel não esteja impressionado, ele olha para o homem que se curva para ele. Gordon continua e pede que ele desculpe sua grosseria. Ele chama Abel de herói de verdade novamente. Gordon olha para cima e pede a Abel que mostre sua condescendência. Ele promete que será fiel ao homem pelo resto de sua vida. Ele acha que conseguiu apaziguar o homem e agora ele será libertado. O estalo das barras de ferro é ouvido com clareza. Abel quebra as barras da gaiola e aperta a garganta de Gordon com suas mãos. O anão fica muito tenso e começa a se sufocar. O cara aperta sua garganta com mais força e o anão começa a tossir. Abel fala negativamente sobre o anão. Ele aumenta o volume de sua voz e pergunta se o próprio Gordon tem vergonha de seu comportamento. Ele está surpreso com sua audácia. Abel não considera Gordon um herói de verdade. Abel estava muito irritado. Ele lembra Gordon de que o anão estava zombando dele. Olhado de cima a baixo, o sujeito está indignado porque o anão decidiu pedir clemência depois de todo o mal que fez ao sujeito. As lágrimas se acumulam nas bordas dos olhos de Gordon. Ele apenas soltou um guincho, pois estava muito assustado. Ele não conseguia reconhecer Abel. O cara lhe pareceu muito zangado e cruel,
embora não tivesse ousado dizer nada aos heróis antes. Abel aperta a garganta do gnomo e exige que ele lhe dê informações sobre o resto do grupo. Abel diz que, se o anão compartilhar as informações, talvez o cara o poupe. Ele não promete nada, mas garante ao anão que ele deve dar pelo menos algumas informações. Caso contrário, ele estará acabado. Gordon pergunta se o cara realmente o poupará se ele der informações sobre outros heróis. Gordon temia muito por sua vida. Ele não queria deixar o mundo dos vivos. Além disso, não foi assim que ele imaginou seu fim de vida. Depois de um segundo, Gordon começa a contar tudo o que sabe sobre os heróis e o paradeiro deles. Abel ouve com atenção e não interrompe. Ele está esperando o momento em que poderá se vingar de seus agressores. Depois de sua história, Gordon sorri e dá uma risadinha. Ele pergunta se Abel o deixará ir agora, porque ele já contou tudo. O anão acha que Abel continua sendo o mesmo cara mole e patético que decidiu deixá-lo ir embora. Abel abaixa a cabeça e diz que cumprirá parte dos termos do contrato. Em seguida, levanta a cabeça e, apertando a garganta de Gordon com mais força em suas mãos, diz que poupará sua vida, mas com uma condição. O cara então usa seu novo feitiço e abre o selo atrás do homem. Gordon fica assustado. Ele não percebe imediatamente que seu corpo está coberto por uma concha de pedra. Gordon gritou de medo e perguntou o que o cara estava fazendo. Abel olha com tristeza para o homem e diz que ele pode aproveitar. Layla tentou impedir o jovem, mas não teve tempo. E Abel, nesse momento, diz a Gordon que não esquecerá o que os heróis fizeram com ele. Enquanto Gordon estava congelado na pedra, o cara falou sobre como estava ansioso pelo dia de sua vingança quando estivesse na pedra. A garota olha para o sujeito com horror e não consegue acreditar que ele tenha se tornado uma pessoa tão cruel. Abel finalmente diz que é tarde demais para Gordon se desculpar. O cara sorri e diz que o anão deveria sentir o que o cara sentiu enquanto estava na pedra. Parte do rosto de Gordon ainda estava congelada. Seu rosto parecia assustado. Ele tentou mover o braço, mas nada funcionou. Seu corpo estava completamente coberto por uma concha de pedra, e ele congelou. A estátua de pedra de Gordon caiu no chão. Abel ficou olhando para ele. Todos os habitantes do vilarejo saíram de seus esconderijos e olharam horrorizados para o que havia acontecido com Gordon. Uma moradora da aldeia ia correr até Gordon, pois estava preocupada com ele, mas o homem a impediu. Ele olhou para Abel, que havia afugentado o exército do rei demônio. Abel ouviu uma mulher correr até Layla, que gritava de alegria porque sua filha havia sobrevivido. Ela começou a perguntar à filha se ela estava bem. Layla ficou muito feliz ao ver sua mãe. Então Abel se virou e ficou chocado. Ele viu sua amiga de infância que havia crescido. Aparentemente, ela era a mãe de Layla. O homem congelou e olhou atônito para a namorada. Abel começou a se aproximar da mulher e a perguntar se o nome dela era Sarah. A mulher reconheceu Abel imediatamente. Ela ficou preocupada. Então a mulher correu até o homem e perguntou se era realmente ele. Ela perguntou onde ele estava há tanto tempo. O homem não conseguia dizer uma palavra. A mulher começou a chorar e a se aproximar do rapaz. Ela disse que eles não se viam há muito tempo e que gostaria de conversar com ele sobre muitas coisas. Assim como antes, o rapaz se lembra de que, antes de ir para a escola, Sarah lhe deu o pingente e pediu que ele voltasse o mais rápido possível. Sarah era a única amiga íntima de Abel na época. Ele pensava constantemente em seu retorno a ela. A mulher estendeu a mão para o rapaz. Abel ficou parado com os olhos baixos durante todo esse tempo. Ele tirou o pingente e o devolveu ao amigo de infância, pedindo desculpas por não ter cumprido sua promessa. Abel se virou e foi procurar os heróis. Ele não queria mais ver seu amigo de infância, porque não conseguiu cumprir sua promessa. Ele não poderá mais viver como uma pessoa comum. Enquanto Sarah e Layla olham para o jovem recuando, Abel segue em frente e decide que usará sua habilidade para se vingar dos heróis e do rei demônio. Ele está determinado, pois terá que se encontrar com muitos conhecidos desagradáveis. Layla olha para o rapaz atentamente. De repente, sai do lugar e corre até ele. A mãe chama a filha, mas Layla não a ouve e continua correndo. Layla não quer deixar o rapaz ir embora assim, porque ele a salvou na aldeia. Layla corre direto para o cara. Uma garota loira assiste a tudo isso por meio de uma bola mágica. Ela vê que Abel está vivo e não está muito feliz. Ela achava que ele ainda estava transformado em pedra e parado no meio de um campo enorme. A garota sentou-se no trono e prendeu várias pessoas com correntes. Ela sorriu vorazmente e decidiu que Abel se tornaria seu próximo brinquedo. Ela não pode simplesmente deixar de lado um velho conhecido. Abel conseguiu proteger a aldeia de Layla do exército de orcs. Ele não pretendia fazer algo assim, mas as circunstâncias o forçaram a passar um tempo salvando os aldeões. Mas o mais importante é que Abel conseguiu se vingar de um dos heróis do grupo,
Gordon, um dos anões mais desagradáveis que ele já havia encontrado em toda a sua vida. O cara não sentia pena do anão. Ele acreditava que Gordon merecia seu destino. Agora o cara precisava encontrar os outros. Ele já estava a caminho do próximo alvo. Gordon lhe deu informações suficientes sobre os outros heróis com os quais Abel teria de se vingar. O sol estava brilhando lá fora. O rapaz estava caminhando por uma trilha ensolarada, localizada bem ao lado do lago. Em geral, estava tudo muito calmo e pacífico lá fora. Então, o rapaz simplesmente andou para frente. De repente, Abel ouviu alguns sons atrás dele. Layla estava correndo atrás dele, gritando com o rapaz, exigindo que ele parasse. A garota estava sem fôlego e cansada, mas ainda assim alcançou o rapaz e tentou detê-lo. O rapaz olhou para a garota e não entendeu por que ela estava correndo atrás dele. Afinal de contas, ele salvou a aldeia de Layla e seus habitantes. A garota deveria ter ficado com a mãe, não ter saído correndo em outra aventura perigosa. O homem se vira e para. A garota corre até Abel e se ajoelha com as mãos para recuperar o fôlego. Ela diz que finalmente conseguiu alcançar o rapaz. Ela já havia pensado que não teria tempo para alcançá-lo. Abel pergunta por que a garota correu atrás dele. Layla coloca a mão no peito e diz que irá com o rapaz. Ela olha resolutamente para Abel e espera por suas reações. Ela fará de tudo para que o rapaz concorde em ir com ela. O rapaz olha para a garota incrédulo porque não entende por que ela deveria segui-lo. Afinal de contas, ele segue seus próprios objetivos. Além disso, Abel não acredita que Layla possa ajudá-lo de alguma forma na batalha. Abel se recusa, explicando que sua jornada será muito longa e perigosa. As crianças não têm nada para fazer em sua jornada. Ele acredita que a menina só vai atrapalhar e criar problemas. Abel grita para que a garota vá para casa, mas Layla continua e responde com um grito, recusando-se a ir embora. Ela mantém sua posição com confiança. Layla tenta argumentar sobre sua presença na viagem do rapaz. O rapaz olha para Layla atentamente. Ele pergunta o que aconteceu com a garota, por que ela decidiu abruptamente seguir viagem com ele. Ele diz que a levou para casa e que isso deveria ter sido suficiente. Layla fica em silêncio por um tempo e depois diz que sentiu que, se deixasse o rapaz ir embora, ele ficaria sozinho para o resto da vida. Ela não quer que o rapaz se sinta sozinho, pois ele salvou a vida dela e a dos aldeões. A garota pega a mão do rapaz e diz que não pode deixá-lo. Abel olha para a garota novamente, atônito. Layla passa o pingente para o rapaz, e pressionando a mão no peito, diz que precisa ter certeza de que ele voltará para sua mãe. O cara se lembra do olhar preocupado de Sarah. O cara fica sério novamente, vira-se e diz que Layla pode fazer o que quiser. A garota, a princípio, apenas olha para o rapaz, mas depois sorri e diz que é exatamente isso que ela fará. Layla e Abel seguem seu caminho pela floresta. Eles estavam escalando rochas. Nesse momento, a garota decide perguntar por que eles deveriam subir a montanha. Ela estava muito cansada depois de tentar alcançar o rapaz, e agora está cansada por causa da subida íngreme. De repente, aparecem lobos no topo da montanha. A garota se assusta e o rapaz para. Os lobos estavam sorrindo. A garota fica de pé e não consegue se mexer por causa do medo. Ela está esperando o momento em que os lobos atacarão. Um dos lobos correu para frente, rosnando e tentando alcançar a garota. Layla gritou de medo. Ela não sabia para onde correr, pois não era tão fácil sair da montanha. Além disso, o lobo era muito rápido e ágil. Abel conseguiu ficar bem na frente da garota e usar o selo. Com a ajuda de um feitiço, ele transformou o lobo em pedra. Todos eles congelaram por um momento e depois correram para atacar novamente. Mas o cara usou o feitiço novamente e transformou o resto dos lobos em pedras. Como resultado, os predadores não tiveram tempo de chegar até a garota. Mais uma vez, Layla é salva por Abel. A garota se sente inútil, pois não pôde fazer nada durante o ataque dos lobos. Abel se vira e vê Layla, que estava olhando para o cara com horror. Em seguida, o homem usou outro feitiço nos lobos. Naquele momento, a garota gritou e fugiu de medo. O homem continuou a usar o feitiço de petrificação nos lobos enquanto a garota corria de um lado para o outro, gritando de medo. O homem observou enquanto a garota fugia de um pequeno monstro que parecia um pássaro. Mas Abel não pôde ajudar Layla por um tempo, pois teve de lidar com o restante dos monstros e animais que encontraram pelo caminho. Portanto, a garota passou a maior parte do tempo correndo e gritando. No final da tarde, quando já estava escuro, Layla e Abel decidiram fazer uma parada. Chegaram a uma pequena clareira onde puderam se sentar confortavelmente e descansar um pouco. Abel ajudou Layla a acender a fogueira. Os dois se sentaram ao lado do fogo,
que os aqueceu e iluminou a clareira. A garota e o rapaz ficaram em silêncio ao redor da fogueira por um tempo. Layla estava sentada em um tronco e parecia muito chateada. Ela se considerava inútil. Abel tentou acalmar a garota. Ele diz que não precisa de outra pessoa para lutar de qualquer maneira. Ele está confiante de que é capaz de lidar com tudo sozinho. A garota uiva em resignação. Não era isso que ela queria ouvir. O rapaz abaixa a cabeça e, fechando os olhos, diz que seria melhor para a garota voltar para a aldeia, já que, afinal, a jornada não será fácil e perigosa. Ela pode se machucar. A garota abaixa a cabeça e pensa. Então, abruptamente, ela levanta a cabeça e sorri, porque teve uma ideia que pode simplificar a jornada deles. A garota fica alegre de repente. Ela coloca a mão no peito e, sorrindo, diz que Abel poderia lhe ensinar magia. Assim, ela não o impediria de lutar contra os monstros. Talvez eu até possa ajudar em alguma coisa. O rapaz não compartilhou da alegria da moça. Ele olhou para a moça com um olhar pouco impressionado e disse que não queria fazer algo tão monótono, especialmente durante a jornada conjunta deles. Layla pega o rapaz pela mão e diz que, se ele lhe ensinar magia, ela ainda poderá trazer algum benefício durante a luta. Ela acha que pode pelo menos proteger o cara enquanto estiver na retaguarda. Layla fica confusa por um momento, mas ainda assim pergunta ao rapaz sobre isso. Depois de muita persuasão, Abel ainda concorda em se tornar o professor da garota. Ele lhe ensinará magia. Ele não tem ideia de como fará isso, mas será capaz de ensinar a ela as habilidades básicas. A garota agradece ao rapaz e pula de alegria. O rapaz apenas suspira de cansaço. Ele não esperava que teria de treinar outra pessoa durante a viagem. Abel considerou isso uma dor de cabeça adicional. Então o rapaz decide dizer que o que realmente parece estranho para ele é o fato de Layla ter pedido que ele se tornasse um professor. Layla diz que fará o melhor que puder. Ela está determinada, mas o cara admite que o entusiasmo de Layla o subornou. Ainda assim, ele acredita que o treinamento de Layla pode trazer alguns resultados positivos. Abel se levanta de sua cadeira e termina a conversa apagando o fogo. Eles decidem ir para a cama para dormir o suficiente antes de um dia difícil. Abel e Layla se deitam em sacos de dormir e dormem. Desde sua última conversa, Abel fez mágica com Layla enquanto procurava membros do grupo de heróis. A garota estava pronta para seguir o cara e obedecê-lo em tudo. O cara não ficou particularmente impressionado, mas continuou sua jornada com uma nova companheira. Enquanto o rapaz e a garota caminhavam pela estrada, Abel diz que Layla ainda não despertou uma habilidade única, então ele sugere começar com o básico. O rapaz parece estar prestes a mostrar algo para a garota. Abel tem uma chama na mão e fala sobre como o poder mágico é a energia direta do corpo humano. Ele move a mão e mostra que pode segurar a chama com segurança. O rapaz acrescenta e diz que as emoções podem tanto aumentar quanto diminuir o estoque de poder mágico e que, especialmente as emoções brilhantes, podem dificultar o controle da magia. A garota ouve atentamente o rapaz e olha para a chama que está em sua mão. Abel, nesse momento, diz que primeiro eles precisam ver como a garota consegue controlar a magia em um estado calmo. Abel passa a chama para a garota. Ela tenta lançar uma bola de fogo para o lado. A garota está se esforçando muito, mas nada dá certo para ela. Então ela se assusta e tenta remover a chama de suas mãos. Abel continuou a educar a garota. Ele acreditava que a garota não tinha talento algum para a magia. Ele acha que, nesse caso, ela não será útil em breve na batalha. Mas, ainda assim, ele esperava que Layla aprendesse alguma coisa. Abel e Layla se aproximaram da cidade, que ficava perto do mar. O cara parou e começou a olhar em volta. Layla estava de pé ao lado dele, tentando recuperar o fôlego. Era difícil para ela estar em constante movimento. O rapaz e a garota chegaram à cidade costeira do leste, o Porto de Largo. Havia casas de pedra de 2 andares e vários balcões na cidade. A cidade era calma e deserta. Abel e Layla caminharam pelas ruas da cidade. A garota estava sempre olhando ao redor. Eles não encontraram ninguém no caminho. A cidade estava vazia. Não se via ninguém nas casas, nem nas ruas. O rapaz olhou para o mar e viu um barco amarrado. Ele disse à garota que realmente não havia ninguém na cidade, apesar do fato de que Porto Largo deveria ser uma cidade muito movimentada. Layla começou a contar que, mesmo antes de seu nascimento, uma terrível catástrofe havia ocorrido na cidade, por causa do exército do Rei Demônio. As pessoas não vinham mais para essa cidade, pois tinham muito medo. O homem estava inspecionando os balcões. Ele viu um ursinho de pelúcia embaixo de um dos balcões. O homem se aproximou, abaixou-se e pegou o brinquedo. Ele viu o sangue no brinquedo. Para ele, parecia algo terrível.
Ele não conseguia imaginar o que havia acontecido na cidade. O cara apertou o brinquedo com mais força e começou a ranger os dentes de tensão. Layla percebeu a tensão do rapaz e tentou chamá-lo para saber se estava tudo bem com ele. Ela estava preocupada com o rapaz. Layla não entendia completamente o propósito de Abel. Ela também não entendia o que o rapaz estava pensando. Ela não conhecia o passado dele e o conheceu há pouco tempo. Ela gostaria de conhecer melhor o rapaz para que eles pudessem se tornar parceiros de verdade. Abel, sem se virar, diz que eles precisam explorar a cidade. A garota não resistiu e seguiu o rapaz. Eles caminharam pelas ruas e examinaram tudo o que encontraram pelo caminho. O rapaz estava caminhando e pensando que a cidade estava vazia. Ele não tinha mais esperança de encontrar algo ou, por exemplo, conhecer alguém. O rapaz supôs que a cidade havia ficado vazia e deserta devido ao ataque de monstros. De repente, uma garota loira apareceu na esquina com uma enorme cesta de alimento. Abel e a garota se entreolharam sem acreditar. Isso continuou assim por um tempo, até que Abel viu completamente a garota. Então, o rapaz arregalou os olhos em choque, pois reconheceu a garota como membro de um grupo de heróis. Layla olhou atentamente para a garota que estava de pé com uma cesta nas mãos. Em seguida, o rapaz chamou sua patente e seu nome, White Magician Layla. Layla não sabia o que dizer. Ela só conseguia dizer o nome do cara. Então, ela levantou as mãos, deixou cair a cesta de alimentos e correu até o homem, agarrando-se a ele e implorando que a perdoasse. Layla abriu a boca de surpresa, e Abel olhou com tristeza para a garota e novamente não conseguiu dizer nada. Ele estava pensando no que tinha de fazer agora. A garota loira encostou a mão no peito e pediu desculpas a Abel por tê-lo abandonado. Ela demonstrou com toda a sua aparência que estava arrependida de ter fugido com os outros heróis. Layla olhou para a garota por um longo tempo e tentou descobrir quem ela era. Ela supôs que Layla fosse uma ex-integrante do grupo de heróis. A garota parecia bonita e forte. Layla percebe as orelhas pontudas de Layla. Ela supõe que a garota seja um elfo. Essa é a primeira vez que Layla vê algo assim. Os elfos em geral são muito raros, por isso Layla acha que ela tem sorte. Layla também chama a atenção para o cabelo liso da garota. Para ela, parece que essa é a garota mais bonita que já viu. A garota tinha cabelos loiros e ondulados que desciam por suas costas. Então Layla dá um grito agudo, chamando por Abel. O cara dobra o selo e está prestes a usar a petrificação novamente. Abel fica desconfiado e grita que o elfo não deve se atrever a tocá-lo. Layla cai no chão e tenta se arrastar para longe do homem. Ela está com muito medo do homem. Abel, nesse momento, vai fazer com que a garota fique petrificada. É por isso que ele veio à cidade. Layla corre até Abel e tenta impedir o cara. Layla segura o cara pelo ombro por um tempo, mas quando ela percebe que ele está determinado, decide tentar conversar com ele. Layla pede para o rapaz se acalmar. A garota diz a Abel para prestar atenção no fato de que Layla está chorando e pedindo desculpas. Ela diz que Layla está em um estado terrível, portanto Abel não deve tocá-la. De repente, alguém grita com o cara e pede que ele pare. Muitos estranhos saíram às ruas e olharam para o rapaz com desprezo. Layla entende que se trata de moradores da cidade litorânea. Todos eles saíram com a intenção de proteger a amante. Por isso, foram hostis com Abel. Havia muitos outros moradores ao lado dela. Todos eles defenderam sua senhora e estavam prontos para lutar. Um dos residentes pediu a Abel que parasse com a violência. Ele perguntou o que a Layla havia feito a Abel, porque ele queria machucá-la. Eles iriam proteger sua senhora com suas vidas. Layla cai em um estupor, e o cara olha com tristeza para todos reunidos e para Layla. Um dos moradores começa a falar sobre como todos eles estão escondidos nas profundezas da cidade, não muito longe do mercado, e a Layla os protege dos monstros que atacam a cidade de tempos em tempo. Outro morador confirma as palavras do rapaz e acrescenta que Layla é a deusa que protege a cidade. É ela quem salva todos os habitantes dos formidáveis monstros do Rei Demônio. Todos os residentes começam a se aproximar de Abel e Layla e pedem que não toquem na Layla. Eles estavam falando sério porque Abel havia assustado a senhora. Um garotinho se aproximou de Abel e começou a bater nele com os punhos, com lágrimas nos olhos. Ele disse que não deixaria sua irmã se machucar. Até mesmo a criança defendeu Layla. Layla interrompe todo. Ela coloca a mão no peito e diz que Abel é seu antigo companheiro. Layla admite que tratou o rapaz de forma terrível. Ela diz que o rapaz ficou com muita raiva porque foi maltratado. Ela admite sua culpa e conta toda a verdade. Layla baixa a cabeça e, dirigindo-se a Abel,
diz que durante toda a sua vida se arrependeu dos atos do passado. Ela havia se comportado de forma terrível no passado, sucumbindo ao humor da companhia em que estava. Layla diz que entende que não pode pedir nada a Abel, mas ela ainda quer se redimir dos pecados do passado. Ela pede ao rapaz que lhe dê outra chance. A garota espera pela resposta do rapaz sem levantar a cabeça. Layla fica em silêncio por um tempo e depois diz a Abel que Layla não parece ser uma pessoa ruim para ela. Embora a garota a veja pela primeira vez, ela ainda tem apenas uma impressão positiva de Layla. Ela também acrescenta que os habitantes locais têm a mesma opinião. Eles adoram sua senhora e estão prontos para defendê-la. Layla diz que esse é um argumento forte o suficiente para poupar Layla. Abel fica muito irritado, mas ainda assim decide poupar Layla. Ele ouve Layla e se retira por um tempo. Ele acha que vai pensar sobre sua decisão em relação à vingança de Layla. Afinal, a noite está chegando. Todos os moradores se reúnem na rua. Eles se aproximaram dos balcões e os cobriram com diferentes panos. Em seguida, colocaram pratos com comidas deliciosas. Como já era noite, os residentes acenderam lanternas que iluminaram lindamente as ruas. Criou-se uma atmosfera aconchegante. Os residentes também tocaram vários instrumentos musicais. Muitos rapazes dançaram com as moças ao som de músicas alegres e ritmadas. As pessoas se aproximavam das mesas e observavam como um homem habilmente abatia um peixe enorme. Layla está muito feliz com o feriado. Layla se senta e come uma comida deliciosa, regozijando-se. Abel não está em lugar nenhum. O homem se sentiu enganado, então se escondeu enquanto todos os residentes estavam se divertindo no festival. Lala Noa diz que precisa se afastar por alguns minutos para trazer mais comida deliciosa. Layla agradece a garota pelas guloseimas. Layla não come algo tão delicioso há muito tempo. Lala Noa sorri e vai para o lado para levar a comida. Lala Noa está andando pelo beco. Em um dado momento, ela é agarrada pela mão. A garota se assusta e não tem tempo de reagir, então é imediatamente empurrada para perto da parede para pressioná-la e imobilizá-la. Acontece que se trata de Abel. Ele empurra Lala Noa contra a parede e diz que não acreditou em seu desempenho estúpido. Ele ainda sente a pegação, por isso não consegue acreditar que a garota tenha mudado tão radicalmente ou percebido a maldade de suas ações. Lala Noa olha para o cara e diz que, depois de 20 anos, Abel não mudou, apesar de ter passado todos esses anos na pedra. Ela diz que ele ainda tem o mesmo rosto bonito. A garota estava sorrindo enquanto o rapaz apertava suas mãos com mais força. Abel olha para a garota e diz que ela também não mudou. Ele diz que as mudanças não são perceptíveis, pois a garota é uma elfa. Ele afirma que ela também não mudou por dentro. Ele percebe sua natureza enganosa. Abel olha com tristeza para a garota e diz que conhece sua verdadeira face. Ele tem certeza de que ela é uma bruxa que finge ser um elfo. A garota olha atentamente para o rapaz. Layla se lembrou de como, há 20 anos, ela se permitiu usar Abel para seus próprios fins. Ela o usou, mas não zombou dele como todos os outros heróis. Quando o rapaz estava servindo a garota, ele estava constantemente envolvido em trabalho físico. Certa vez, ele tentou recuperar o fôlego enquanto dirigia uma carruagem com uma garota. A elfa exigiu que Abel fosse mais rápido. Ela disse que ele deveria se preparar. O homem estava puxando uma carruagem enorme, em cujos assentos havia uma elfa com um leque. Ela se sentou e olhou para o rapaz enquanto ele puxava a carruagem com toda a sua força. Era muito difícil para ele. De repente, Stark olhou pela janela da carruagem e começou a zombar do rapaz. Ele diz que a Layla é um depósito de ideias brilhantes. A garota pisca e diz que gosta disso. A garota cora ao se lembrar de que todo mundo brincava com insetos quando era criança. Ela realmente gostava de brincar de jogos cruéis com eles. A garota diz que quando olha para Abel, ela se lembra desses mesmos insetos. Eles são muito parecidos. A garota se levanta do assento, pega seu cajado e, apontando para o rapaz, exige que ele ande mais rápido. Abel é atingido pela magia e grita de dor, mas continua a puxar a carruagem com os heróis. O cara estava exausto. Depois do golpe, era ainda mais difícil para ele arrastar uma carruagem com heróis que zombavam dele constantemente. Eles ficaram sentados dentro da carruagem e esperaram que o homem os levasse ao seu destino. Mais perto do pôr do sol, os heróis decidiram parar e fazer uma parada. Layla e Stark estavam rindo de Abel. Eles ficaram satisfeitos ao ver como o cara estava se esforçando enquanto eles não faziam nada. Abel decide ir a uma mina próxima durante a parada. Ele coloca um lenço na água e diz que passou por outro dia nojento. Ele queria voltar,
mas de repente ouviu um som vindo de uma caverna próxima. O cara se levantou completamente e foi até a caverna para ver que tipo de som estava sendo ouvido. Ele vê Layla e Stark. Layla pergunta se elas realmente irão para a Masmorra do Sul no dia seguinte. Ela diz que lá há muitos monstros e insetos, dos quais a garota tem medo. Abel entra em um estado de estupor enquanto observa tudo isso. Ele não consegue se mexer, então fica olhando. Layla se aproxima de Stark e sugere que ele vá ao cassino. Ela lhe garante que, se o rapaz concordar, ela fará algo legal para ele. Stark fica corado e concorda. Ele pergunta o que eles farão. Assim que Abel percebeu o que estava acontecendo, ele acordou e correu para a saída da caverna. Então ele pensou que Layla tinha sentimentos por Stark, mas ela tratava os outros da mesma forma. Um dia, um rapaz estava andando pela cidade e notou Layla em um beco com um gordo. A garota estava lhe dizendo algo, e o rapaz estava rindo e esfregando a nuca. Naquele momento, o rapaz notou como a garota começou a flertar com o rapaz. Ele percebeu que Layla estava apenas seduzindo todos para atingir seus objetivos. Ela manipulava as pessoas e as usava como queria. O rapaz se lembra de como ficou atônito ao olhar para a garota na época. Quando ele descobriu a verdade, ficou apavorado. Todos os heróis eram pessoas terríveis que usavam outras pessoas para seus próprios fins. E Layla não era exceção. O cara entendeu que a garota controlava todos os personagens, estando nos bastidores. Ela usou todos os homens da equipe. Layla brincava com os heróis, e quando eles ficavam entediados, ela simplesmente não prestava mais atenção neles. Abel tinha certeza de que Layla era apenas uma aranha no corpo de uma mulher. Abel ficou muito irritado. Gritou com a garota e perguntou que tipo de apresentação ela havia organizado. Ele pergunta se a moça realmente achava que o rapaz acreditaria nela. Abel tem certeza de que os habitantes do vilarejo caíram sob a influência de Layla. Segundo ele, a garota está simplesmente manipulando todos os moradores. O rapaz pergunta se a garota realmente se tornou uma espiritualista. Layla parecia preocupada. Ela pediu que o rapaz parasse e tentou dizer algo. Layla diz que Abel pode dizer o que quiser sobre ela, mas ele tem que dizer algo ruim sobre os moradores. Eles são muito queridos para a garota. Ela ainda está tentando convencer o rapaz de que mudou. Layla levanta bruscamente a voz, chorando. Diz que a verdade está tentando expiar os pecados. Ela explica isso pelo fato de que foi nessa cidade costeira que ela foi resgatada uma vez. A garota se lembra do dia em que eles fugiram do Rei Demônio junto com os heróis. Ela se separou do grupo e vagou sozinha pelas terras desertas. Durante sua jornada, a garota percebeu que o Rei Demônio havia dominado o mundo. Layla, durante sua jornada solitária, teve de se esconder nos cantos com medo para sobreviver. A garota conta que ninguém queria lhe dar comida. Todos a perseguiram. Naquele momento, a garota estava tendo sentimentos negativos. Ela nunca havia sentido nada parecido com isso antes. Em algum momento, a garota chegou ao seu limite. Ela chegou a essa cidade litorânea e caiu de pé. A garota ficou deitada na lama por um longo tempo. Para ela, parecia que o fim havia chegado. A garota não perdeu a esperança e estendeu as mãos para os moradores, implorando que lhe dessem água ou comida. Todos os moradores olharam para ela atônitos.